O Papa Francisco condenou as formas deturpadas de religião após um massacre trágico na semana passada em Paris. Em discurso nesta segunda-feira, o Papa Francisco tratou do ataque ao semanário francês Charlie Hebdo na semana passada. O chefe da igreja pediu para a comunidade internacional não ser indiferente e apelou para que condene qualquer interpretação documental e extremista da religião. O Papa mencionou ainda a situação na Ucrânia, no Oriente Médio, na Nigéria e em outros países da África. Infelizmente, o Oriente Médio também está sendo destruído por outros conflitos que duram muito tempo e que são assustadores por causa da escalada do fundamentalismo terrorista na Síria e no Iraque. Francisco também citou outro crime que as guerras geram, o estupro de mulheres, e falou sobre migração e o ebola. O Papa arruma agora para a Ásia. Esta é a segunda viagem do pontífice à região após visita em agosto à Coreia do Sul. Mais uma vez, os novos ataques do Boko Haram na Nigéria provocaram resposta dos militares. O exército nigeriano prometeu seguir a luta contra os extremistas do Boko Haram. No último dia 3, o grupo entrou em Baga e tomou o quartel da cidade em um sangrento ataque. Não se sabe o número de mortos, mas há relatos de que este pode ter sido o pior massacre do grupo em 6 anos de atuação. O exército não desistiu de Baga ou de qualquer parte do país onde os terroristas estão. Planos apropriados, homens e recursos estão sendo mobilizados. Queremos reassegurar que nenhuma porção da Nigéria foi ou será concedida aos terroristas. O governo nigeriano declarou que o exército está perseguindo ativamente os jihadistas em uma operação para retomar Baga. No próximo mês, o país terá eleições presidenciais e parlamentares. Os brasileiros podem ir preparando o bolso. Neste ano, as contas de luz podem sofrer aumentos ainda superiores aos registrados em 2014, alguns acima dos 30%, depois da decisão do governo anunciada ontem de repassar a tarifa de energia todos os gastos previstos para a CDE, que é um fundo do setor por meio do qual são realizadas ações públicas. O total de gastos previstos para a CDE ainda está em análise e, portanto, não é possível dizer qual será o impacto da tarifa de energia. A terça-feira começa com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde no norte e centro-leste do Paraná, no sul e oeste do Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina. Nas demais áreas da região, o sol aparece com poucas nuvens. Em Curitiba, a máxima hoje é de 31 graus. Pode chover à tarde no estado de São Paulo, na região sul, leste, também no litoral e na Serra da Mantiqueira. No interior do Rio de Janeiro, sul e leste de Minas Gerais, também pode haver pancadas de chuva a qualquer momento. Nas demais áreas da região, o sol predomina. Os termômetros podem marcar 32 graus em Belo Horizonte. Nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas em grande parte do Mato Grosso e noroeste de Goiás. Também pode chover à tarde no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima hoje em Goiás é de 35 graus. No norte do país, variação de nuvens com pancadas de chuva à tarde no Amapá, Pará, Amazonas e Roraima. A máxima em Boa Vista é de 33 graus. Tem possibilidade de chuva no litoral e leste do nordeste do país. No Maranhão, no Ceará e interior do Piauí, pancadas de chuva isoladas. O sol predomina nas demais áreas. A máxima hoje em São Luís é de 33 graus. Hoje estreia aqui no Século News o quadro Minuto Econômico. Você vai aprender mais sobre economia doméstica e pode também nos enviar suas dúvidas. Você vai saber como fazer uma planilha financeira. Então preste atenção para começar bem 2015 e sair do vermelho. Veja as dicas agora do professor Mário Guerreiro. Olá, eu sou o professor Mário Guerreiro. Hoje falaremos sobre um tema interessante, economia, e especificamente sobre planilha financeira. Fluxo de caixa, o chamado cash flow.
ele é importante não só no âmbito das empresas, seja a micro, a pequena, a média ou a grande empresa, mas também nas pessoas físicas. Por quê? O fluxo de caixa, ele mede a receita e a despesa, a entrada e saída de recursos que uma empresa tem. Se os recursos que entram derem positivo, o saldo for positivo, a empresa poderá fazer um planejamento mais a longo prazo. Se for negativo o saldo, ela deverá captar recursos, ela vai precisar de capital de giros. Isso será proveniente ou do próprio proprietário, do próprio acionista, ou buscar recursos de terceiros, buscar capital de terceiros, capital nos bancos. Agora, é importante que as pessoas também façam o seu fluxo de caixa, muito importante. O brasileiro não tem esse hábito, como tem os europeus. Então, o fluxo de caixa deverá ser feito diariamente também pelas pessoas, não só das grandes despesas de maior valor agregado, mas também as despesas menores, por exemplo, a ida na padaria. Anote tudo o que você adquire diariamente, faça esse planejamento financeiro e com isso você vai tornar-se adimplente, senão você pode tornar-se inadimplente nesse ano de 2015, que é um ano de grandes mudanças macroeconômicas. Visualize na tela como funciona esta planilha financeira. É muito importante, faça esse planejamento financeiro, é simples. Somente um pedaço de papel e uma caneta já resolve. Se você tiver noções maiores, poderá utilizar uma planilha Excel. Caso contrário, um papel e uma caneta resolvem o problema. Faça isso. Por hoje é só. Muito obrigado e até semana que vem. A seguir, diesel S10 polui menos e melhora o desempenho dos veículos. E brasileiros viajam mais para o sudeste do país.